Olá, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo não tá muito bem, não. É isso mesmo. Tô positivo, tô com Covid, meu marido tá com Covid e minha filha também. Estamos todos aqui em casa infectados. Mas assim, o que eu quero, o principal que eu quero trazer aqui é como funcionou todo o processo aqui. Da gente detectar que estava com Covid, como é que funcionou. Foi na segunda-feira, meu marido e minha filha começaram a se sentir muito mal, muito mal, muito mal. Até foi engraçado que no último vídeo, não sei se foi o último ou penúltimo que eu publiquei aqui, eu mostrei pra vocês que nós estávamos com dois testes, dois autotestes aqui em casa, que a gente já vem numa sequência de se cuidar, de fazer exame, enfim, pra ver se tá tudo bem. Aí eles começaram a passar muito mal, na segunda-feira. Os dois fizeram o teste e deu positivo, tá? De cara, assim, deu positivo para os dois. E a gente sabe que não existe falso positivo, existe falso negativo, né? Falso positivo não existe. Mas eu confesso que eu me assustei, porque a gente cuida, assim, a gente não parou de viver, a gente não parou de ir aos lugares, mas a gente se cuida com relação à máscara, enfim, esse tipo de coisa, assim, a gente tá sempre se cuidando. Acontece que de segunda pra terça, e eu tava, assim, de boa, super bem, assim. E aí eu fiquei de segunda pra terça, eu fiquei praticamente acordada a noite toda, controlando em outro cômodo do nosso apartamento. E eu vinha verificar com máscara, assim, verificar a temperatura deles durante a noite, com medo que a temperatura subisse demais, que eles ficassem com muita febre. Então, assim, tipo, eu passei a noite de segunda pra terça, assim, meio que perambulando, assim, aqui em casa, para ver se a temperatura deles estava legal, como é que eles estavam se sentindo, a respiração. Aí eu fui deitar, eu fui dormir, na verdade, na segunda-feira. Eu peço desculpas pelo meu estado aqui no vídeo, mas é que não tem como estar melhor e eu queria compartilhar com vocês como tudo isso aconteceu. Aí eu fui dormir, quando eu vi assim, ó, tá tudo legal, eles estão bem, não vai acontecer nada, assim, durante a noite, que me pegue desprevenida, né, principalmente a minha filha, que tem 19 anos e sabe como é que é. Aí 7 da manhã eu resolvi deitar, assim, eu vou dormir, sabe, vou dormir, vou descansar e vou dormir. Gente, 7 da manhã, eu juro, me acordei às 9 horas. Vocês não têm noção. Eu me acordei às 9 horas, assim, desmontada, sabe? Desmontada, assim. Foi uma coisa, nossa, de outro mundo, assim. Muito mal, muito mal, muito mal. Nós ligamos pra SNS, aqui de Portugal, ligamos e aí eles pedem as informações, né? Como é que você tá? Assim, aí só um pouquinho. Eu tô com muita tosse. Tô com muita tosse. Aí deu positivo pra eles, né? Só que já era muito tarde e nós não conseguimos outro teste. Nós fomos conseguir teste no outro dia, que eu pedi que a farmácia trouxesse aqui em casa. Aí, como eu me acordei naquele estado, né, a gente fez o teste e pimba, positivo também, então, os 3 positivos. Nós ligamos para a SNS e aí eles pediram toda uma se estava com tosse, se não estava com tosse, o tipo de tosse que era, febre, enfim, esse tipo de coisa. Aí nós passamos todos os sintomas que a gente estava tendo.
por incrível que pareça, gente, nós não tivemos febre, sabe? A minha filha chegou a ter 38 de febre, eu acho. Eu não tive febre, meu marido não teve febre. E a minha filha foi aos 38 e deu. Parou, baixou, a gente se medicou e baixou a febre. Então, quer dizer, não, a gente não teve uma febre, assim, muito perigosa, né? Uma febre, assim, que suscitasse mais cuidado, assim. E a questão de respiração, a gente ficou respirando de boa, assim, sabe? Tranquilo. Com essa ligação que a gente fez para SMS, nós recebemos depois 3 mensagens. Uma mensagem vinha com uma autorização para que a gente, claro, foi nos dada a orientação que a gente ficasse em casa, que a gente não saísse dentro de casa, óbvio, né? E a SNS nos mandou para cada um de nós. Tá dando aqui um barulho porque eu tô com a janela aberta para pegar um pouquinho de vitamina D. E, enfim, veio uma mensagem com um código, que no caso que dava acesso a um documento, para que a gente ficasse em casa, né, de forma profilática, assim, para saber o resultado realmente. Nós informamos que a gente tinha o teste, o autoteste, no caso que a gente fez em casa, positivado, e um outro código para que a gente agendasse o nosso teste, o PCR, em um órgão, enfim, que tivesse a autorização oficial do governo de fazer esse teste, e um outro, eu não me lembro agora o que foi o outro, a outra mensagem, eu não me recordo agora o que foi. Eu vou ficar devendo para vocês. Sei que a gente ligou para um desses locais, que é bem próximo de casa. Eles marcaram já para o outro dia, cedo. Nós fomos lá os 3, fizemos o teste. E no mesmo dia, assim, no finalzinho do dia, já veio o resultado positivo. Minto para vocês, minto. Nós fizemos o teste ontem, né? Conseguimos fazer ontem o teste e chegou agora, pela manhã, bem cedo. Chegou nas mensagens já com o resultado e no e-mail também um resultado positivo. Aí eles já enviam, porque isso tudo que nos é enviado, nós precisamos repassar para o nosso trabalho, a nossa filha precisa repassar para a escola, porque para justificar a questão da gente estar em isolamento, que agora já não é mais isolamento profilático, agora já é um isolamento real, assim. Aí a partir de agora começa a contar os 7 dias de isolamento, que teve uma definição que ia passar para 7 dias. E o que eu quero falar, assim, que é horrível, assim, sabe? Nós não ficamos assintomáticos, nenhum de nós, né? Porque, no caso, não tem nenhum sintoma, não. Nós estamos com muitos sintomas, sabe? É muita dor no corpo, uma dor de cabeça, assim, surreal. E, assim, nós os 3 estamos com os mesmos sintomas, assim. É muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu tô com muita tosse, mas não é uma tosse assim, uma tosse seca, sabe? É uma tosse que não parece que tu tá com nada assim, de pulmão, de nada, é uma tosse, só uma tosse seca, sabe? Tu tosse por tossir realmente. Só que isso dá dor de cabeça, porque tosse muito, dá muita dor de cabeça, dá mal-estar no corpo. Assim, o primeiro dia nosso foi terrível, assim, pra nós os 3, foi demais, assim. Só que a cada dia, porque, claro, esse processo todo de se confirmar foi acontecendo, mas a gente já tava, né, desde o primeiro dia que se passou mal, a gente já tava. Então, que foi na segunda,
que se começou a ter os primeiros sintomas. Um dia depois do outro, parece que já dá uma melhorada, assim, mas uma melhorada não muito perceptível, sabe? A gente sente, assim, que tá melhorando, sabe? Mas continua com mal-estar ainda, continua com dor de cabeça, continua com tosse, continua com essas paradas tudo aí. Gente, eu fico só pensando assim, uma pessoa... Nós todos aqui em casa tomamos as 2 doses da vacina. A terceira dose, a minha terceira dose, já estava marcada agora para o dia 22, que não vai ser possível, não vou poder tomar, né? Então agora tem que ver quando que eu vou poder tomar a terceira dose, porque afinal de contas eu acabei sendo contaminada. Não adianta também a gente ficar pensando onde foi, como foi, por que foi, porque essa Omicron, ela veio assim pra, tipo, devastar mesmo, né? Chegando, assim, né? Aqui em Portugal mesmo, os números estão muito grandes de contaminação, mas o que a gente percebe é que em termos de mortes, assim, é inexpressivo, sabe? E toda perda de vida é triste, claro. A gente sabe disso. Mas em termos da Covid, a gente percebe assim que realmente não ficou estagnado, assim, embora tenha aumentado muito os casos. E porque aqui em Portugal 90% da população, eu acho, 91% já está vacinada. Eles já estão aplicando terceira dose. Muita criança já está vacinada aqui, muita criança, sabe? Milhares de crianças. Eles fizeram uma força-tarefa assim para vacinar as crianças. Então, a gente sabe que, claro, a gente se sente mais seguro, né? Mas assim, é bem forte, sabe? Os sintomas, assim, é bem complicado, sabe? Muito complicado. E a gente não pode sair na rua, qualquer coisa a gente precisa pedir, né? Porque a gente não pode sair, porque, enfim, podemos correr o risco de contaminar ninguém, né? Fora aqui do nosso lar aqui, né? Calhou que os 3 estão assim, então a gente fica a gente tá em sociedade da Covid aqui. Enfim, os 3 estão aqui desse jeito. Então, eu acho assim que todo mundo tem que fazer isso, tem que comunicar, né? Tem que informar a SNS, tem que informar as autoridades, porque isso ajuda a manter os números mais fidedignos possível, né? Para eles terem realmente, até para segurar aqui a câmera tá difícil, porque a gente fica com uma fraqueza, né? Eu vou apurar assim um pouquinho para terminar o vídeo para vocês. Então, assim, a gente tá bem, estamos se alimentando, né? Aí, cada momento, se sente melhor, o velho faz alguma coisa, a gente estava tomando muita sopa, vitamina, estamos tentando cuidar da alimentação. Tem entrega aqui, né? Que os supermercados fazem entrega, então, farmácia também, então tá tudo de bom em relação a isso. Eu acho que deve sim se avisar. Eu tenho recebido muito questionário, assim, de universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra. E eu procuro sempre responder a esses questionários, porque são pessoas que estão pesquisando, que estão fazendo suas pesquisas, e quanto mais pessoas eles têm que respondam a essas pesquisas, é melhor para eles formarem valores, né? Para eles tirarem valores de tudo isso, terem políticas mais corretas, mais assertivas em termos da Covid. Então, assim, é uma coisa assim que eu sempre peço para as pessoas respondam, sabe? Quando vem assim, a gente tem o hábito de, não vou estar aqui perdendo meu tempo, mas isso é muito importante, sabe? Vem assim, essas perguntas, esses questionários, essas pesquisas de centros de pesquisa, assim, da academia. É bem importante que a gente responda o mais fidedigno possível, porque isso ajuda nas políticas, né?
e nas políticas públicas, e eu fico pensando quem não tomou vacina, sabe? Porque, infelizmente, eu respeito todo mundo, acho que, né? Enfim, a gente tomou e se contaminou, mas a gente sabe, assim, o nosso estado, a gente fica se policiando, a gente sabe como a gente tá. A gente não tem problema para respirar, a gente não tem problema de falta de ar. Graças a Deus, seria terrível se tivesse algo do tipo, assim, né? Nem febre a gente conseguiu. Nem febre a gente desenvolveu uma febre, assim, né? Máximo foi em 38 e já baixou também, não faz nada assim. E deu também, não acabou. A gente fica medindo temperatura o tempo todo, fica se cuidando o tempo todo. E elogiar aí, ó, o sistema aqui de Portugal, o sistema de saúde, porque nós sabemos que muitas pessoas estão indo para os hospitais aqui em Portugal quando estão com sintomas, e aí isso acaba inflando demais as emergências. Então, assim, procurar ligar para o SNS, dar realmente, sabe, não ter medo, dizer realmente o que está sentindo. Se não tá com falta de ar, não tá com dificuldade para respirar, sabe, diga, não tô com falta de ar, não tenho dificuldade de respirar. Por quê? Porque ele vai te dar a orientação correta, como no nosso caso. Qual foi a orientação? Fiquem em casa. Fiquem em casa. Porque não existe por que nós irmos para um hospital ou ir para um centro de saúde. Não tem porquê, gente. Então, eu entendo que às vezes as pessoas ficam muito apavoradas e não é para menos, sabe? Eu sei, nós ficamos também. Mas a gente tem que responder de forma correta e não correr para um hospital. Porque a gente está correndo no risco de contaminar mais pessoas, certo? E deixar o sistema meio caótico, com muitas pessoas que poderiam estar em casa, porque aqui a gente está se cuidando, a gente mede a temperatura o tempo todo. No caso mesmo da minha filha que teve febre, foi lá, tomou um antitérmico, a temperatura baixou, a gente fica medindo a pressão arterial, a gente fica medindo a temperatura, a gente fica aqui se cuidando, se alimentando bem, com bastante legumes, coisas assim, nutritivas, naturais. A gente já mandou buscar isso já pra gente se alimentar bem corretinho, sabe? Outra coisa, tomar bastante água, sabe? Se toma bastante água, tem que tomar bastante água. Então a gente tá fazendo assim tudo certo e a gente percebe que tá desenvolvendo legal. Como eu digo, a gente tá com as vacinas, tudo certinho. E aqui em Portugal, como a maioria das pessoas, no mais de 90% tá vacinado, eu acho que tem que confiar. Como se confiou na vacinação, a gente tem que confiar na orientação que nos é passado pelo SNS. Diga exatamente o que está sentindo. Se está tudo bem, se não está com dificuldade de respirar, eles até colocam um som para a gente ouvir, né? Eu mesmo estou com muita tosse. Mas a minha tosse é uma tosse, sim, uma tosse seca, como eu digo, não é uma tosse que... Eles colocam um som de uma tosse bem carregada, assim, para a gente ouvir, para a gente comparar se é a tosse que a gente está sentindo. Não é a tosse que eu estou sentindo, então não é. Eu vou lá e faço a opção que não é aquela tosse que eu estou sentindo. Então, em vez de correr para o hospital, ligue para a SNS, eles dão as orientações direitinho, o exame foi feito, o resultado veio rapidinho e pronto. A gente está na estatística, a gente está se cuidando e qualquer coisa que a gente sinta, isso também nos é passado, qualquer coisa que altere na nossa situação, a gente vai ligar e a gente já tá, a nossa informação já está no banco de dados, a gente liga e diz, ó, tá piorando, tô ficando pior, Porque sim, eles podem intervir, eles podem vir aqui em casa, pode buscar, levar para o hospital, algo do tipo, mas eu vejo assim que o pessoal realmente não acontece assim, sabe? Tá tranquilo. E eu me preocupo muito com as pessoas que não tomaram a vacina, principalmente no Brasil, né? Que eu tenho muito contato com as pessoas, e muita gente, sim, que não tomou a vacina, né? E sim, essas pessoas que não tomaram a vacina, essas pessoas estão ficando graves, sabe? Tá bem complicado, assim, sabe? Eu conheço brasileiros que não tomaram a vacina, que estão aqui em Portugal e, enfim, foram contaminados e a situação deles está bem diferente da nossa, tá? Ah, mas então a vacina não funciona. Gente, é claro que a vacina funciona, mas é uma doença nova, sabe? É uma coisa que apareceu agora.
Quer dizer, os cientistas já foram heróis em terem desenvolvido algo assim de urgência para evitar aquela quantidade de mortes que estava acontecendo no início. E eles continuam pesquisando, eles continuam na pesquisa para ver se melhora, enfim, como agora essa variante mesmo, ela tá pegando geral, ela tá passando o rodo, meu povo. Tá passando o rodo mesmo. Só que, tanto que a gente nem consegue imaginar, porque a gente se cuida um monte. Eu às vezes faço vídeo aqui, eu tiro pra falar, mas eu tô sempre de máscara, a gente tá sempre se cuidando, assim. Tá passando o rodo, entendeu? Então a gente não sabe o que vem pela frente. A gente tem que se cuidar. Era isso, pessoal. Cansei. Falei demais. Então, ó, se vacinem. Quem não se vacinou, se vacine. Vai passar. A gente vai melhorar. Vai todo mundo melhorar. E isso vai acabar alguma hora. Tem que acabar. Só que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Eu penso assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Desculpa aí. Eu só... Realmente tá bem puxadinho aqui. Tá bom? Então, ó. Beijinho, tá? E até a próxima.